Boa noite a todos. Eu sou o professor João Paulo Gouveia. Hoje, mais uma vez, aqui reunidos para a gente falar sobre a teologia. E, de novo, na companhia do pastor Júnior Martins, professor do Seminário Teológico Batista MISPA, e também com o diretor do Seminário Teológico Batista MISPA, o pastor Cacuto, mas eu vou deixar para apresentar ele daqui a pouco, depois da pastor Júnior. Cadê você? Oi, deu uma cortada aí, eu não vi qual foi a entrada aí, mas você me deixou para fazer. Legal. Não, só dá muito boa. É só as boas-vindas. Legal, tá bom. Então, boa noite para todos. A gente está contente de estar aí com o professor Luiz Saião para a gente conversar um pouco sobre Bíblia, sobre arqueologia, e a expectativa da gente aqui é bastante alta. Tenho certeza que vai ser legal e a gente vai aprender bastante coisa. Que Deus nos abençoe nessa noite aí. Pastor Cacuto. Boa noite a todos. Alegria mais uma vez, oportunidade de conversarmos de um tema muito significativo diante de tantas perguntas que têm surgido tanto na igreja quanto na sociedade como um todo. E professor Saião, alguém que Deus tem dado muitos dons e talentos nesta área, acredito que podendo edificar a cada um de nós e podendo responder algumas perguntas que talvez os nossos ouvintes tenham guardado já por algum tempo. Muito bem. Aí o nosso tema está aí, introdução à Bíblia, origem, história, arqueologia. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conversar com o professor Luiz Saião, que é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, na área de pós-graduação. É professor, já foi professor em vários seminários aí que a gente conhece, no Brasil todo. Espero que no futuro ele possa dar alguma matéria também com a gente, mas a agenda dele é muito puxada, mas nós esperamos que um dia ele também faça parte do corpo docente do Seminário Teológico Batista MISPA. Professor Saião, hebraísta, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, seja bem-vindo aqui, vamos falar de teologia. Obrigado, professor João Paulo, obrigado também ao diretor, o professor Cacuto, e também ao pastor, professor Júnior, aí agradeço o convite de vocês, é uma alegria estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade, né, de refletir e falar um pouquinho aí sobre Bíblia, teologia, e conversar sobre temas assim que são muito pertinentes em relação à academia e à fé. Antes da gente realmente entrar nas perguntas, eu tenho abrir um espaço aqui para que o senhor possa falar do trabalho interessante que o senhor faz com o Rota 66. Eu sei que o senhor já foi organizador da tradução da Almeida 21, da NVI aqui no Brasil, junto com o Dr. Shed, e todos eles aí, Carlos Oswaldo Pinto, e outros que estavam junto com o senhor nessa empreitada, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do Rota 66 e o trabalho de tradução que o senhor tem feito para as línguas aí no mundo inteiro. Quantas são? Quantas já estão traduzidas? Então, o projeto do Rota 66 envolve um comentário bíblico bastante fundamentado, né, que se baseia numa pesquisa mais assim séria e responsável, mas ao mesmo tempo transmitido de uma maneira que qualquer pessoa consegue entender, né? Então ele tenta comunicar de maneira muito nítida em 613 estudos com mais de 250 horas de explicação. E, aliás, hoje tem até mesmo um aplicativo, né, que é gratuito. O projeto todo foi desenvolvido pela Rádio Transmundial e pode ser ouvido tanto, né, no site da rádio, tem alguns episódios que estão no YouTube da rádio também, e o aplicativo totalmente gratuito. E como Rota teve um impacto bastante favorável, né, no contexto em língua portuguesa,
portuguesa, a gente começou a receber a solicitação de disponibilizar isso para outras línguas, né? E, na verdade, a gente não tem no total uns 12 projetos de tradução, né? E aí o que a gente pode dizer? Nós temos ele todo traduzido em mandarim, né? E já praticamente quase todo revisado, totalmente gravado no Novo Testamento. Inclusive tem tido um impacto expressivo, né, no ambiente onde ele está sendo usado em mandarim. O Novo Testamento todo foi traduzido, revisado e gravado em espanhol. Agora, em novembro, vai ser o lançamento oficial, né, e continua a tradução. Também foi todo traduzido para o inglês, mas ainda passa por um processo de revisão, e outras línguas como francês, alemão, italiano, crioulo da Guiné-Bissau. Aí vem os grandes desafios, que são indonésio, árabe, ucraniano, né? E assim o Rota está caminhando, dependendo da língua, um pouco mais adiante, um pouco menos, também japonês, né? E Deus tem nos abençoado de modo que, sem que tivéssemos planejado, o Rota vai se tornando um ministério internacional de comentário bíblico em áudio, né, para, de fato, ajudar a igreja do Senhor em vários lugares do mundo, né? E graças a Deus a coisa tem sido aí encaminhada e sustentada pelo Senhor. Então orem pelo projeto do Rota 66. Muito bem. Pastor, o senhor pode falar sobre onde que a gente consegue o aplicativo? E como é que a gente conhece mais, pode conhecer mais aí? Passa que a gente vai colocar aqui na tela para nós. Então, aí tem que ver, tem que olhar direitinho, né? Ele tem disponível no iOS, né? No sistema, e também tem no Android. Então, quem tem iPhone ou quem tem um celular tipo Android, é só se a pessoa faz a busca, né, ali na Google Play, coloca a Rota 66, Transmundial Rota 66 Luiz Saião, aparece, é só baixar, né, instalar e aí passar a utilizar aí com facilidade, né, e pode ter acesso então a todo o conteúdo de explicação da Bíblia que aparece disponível lá. Muito bem. Professor, o hebraico e o grego são línguas celestiais? Ou não? Deus fala em hebraico e grego ou ele fala em qualquer língua? E aí vem a pergunta mesmo, lógico que é uma brincadeira, mas para a gente entender de verdade o que os autores escreveram, inspirados pelo Espírito de Deus, o melhor caminho, ou talvez o único caminho, é estudar profundamente o contexto da literatura hebraica, da literatura grega, do texto grego hebraico, no modo geral? Olha, a pergunta é bastante relevante e importante, e a gente pode dizer o seguinte, né? O hebraico e o grego são línguas humanas comuns, né? Não é verdade que eles são línguas especialmente diferenciadas e sagradas e que elas têm alguma coisa assim fora da realidade comum, né? Não se pode pensar assim. O grego é uma língua indo-europeia, né? Que tem ali dialetos e outros elementos linguísticos parecidos, e o hebraico é uma língua semítica ocidental, né? O hebraico é parecido com o moabita antigo, com dialetos cananitas, com o acadiano, com o garítico, né? De modo que são línguas que dizem respeito à experiência linguística humana, né? Então, assim, o que a gente pode dizer é que Deus pode falar em qualquer língua, né? Porque o fato dele ter nos comunicado a sua verdade em hebraico, aramaico e grego já mostra, né, que as línguas que foram utilizadas eram línguas que eram pertinentes naquele contexto, né? Agora, uma coisa muito importante para a gente poder destacar aqui é que não tem dúvida que para alguém conhecer de fato aquilo que a Bíblia, o texto nos apresenta, é fundamental e indispensável que a gente saiba
o que o texto original está querendo dizer. E, com certeza, esse texto original precisa ser estudado nas línguas originais, né? Agora, claro que nem todas as pessoas podem ou devem ser especialistas nisso, né? Da mesma maneira que em qualquer campo de conhecimento de ciência, né, nem todo mundo vai ser pesquisador. Vamos pensar em medicina, por exemplo. Tem gente que se dedica à pesquisa científica específica a respeito de um determinado órgão ou determinada doença. Outra pessoa se torna um cirurgião, uma pessoa que opera, né? Outra pessoa é um professor de uma universidade. Cada pessoa tem o seu papel, o outro desenvolve na área de farmacologia, né? Algum medicamento que é pertinente àquilo. Então, tudo faz parte de um processo em que a gente tem que ter uma colaboração. Agora, o que a gente recomenda? As pessoas que não têm a vocação, o desejo de se aprofundarem, né, e claro que não serão muitas pessoas que vão fazer isso, nas línguas originais devem, pelo menos, levar a sério o trabalho feito por os estudiosos nessa área e que são disponibilizados para você consultar as ferramentas, né, que são adequadas e pertinentes para esse entendimento da Bíblia. Então, mesmo que a pessoa não se aprofunde, ele precisa ter um bom comentário bíblico, ele tem que ter um bom material, uma boa ferramenta que ajude ele a entender de fato o que o texto original está querendo dizer. Professor, uma das lições que é passada para nós enquanto alunos é que as cópias originais, Deus não permitiu que tivéssemos acesso a esses documentos. E o que nós temos são as cópias mais antigas. A pergunta é confiável que o que nós temos é digno de crédito? Deverá que outros documentos sejam produzidos? Recentemente, alguém sugeriu a produção de uma nova Bíblia que talvez atingisse a nossa sociedade. Como é que esse processo se dá? Com certeza, essa questão dos manuscritos bíblicos ela é extremamente importante e relevante. É verdade que nós não temos os manuscritos originais, mas também é verdade que a Bíblia é um dos livros, talvez o livro antigo mais bem atestado que nós temos em relação à proximidade dos documentos originais. Então, por exemplo, nós temos no Novo Testamento uma quantidade grande, centenas de papiros, muitos pergaminhos, códices completos e uma quantidade expressiva de material que é, em grande parte, muito próximo do documento original. Mesmo os estudiosos mais, digamos assim, críticos, eles vão concordar que o Novo Testamento tem uma preservação entre 90% a 99% do texto original, né? E muitas das coisas que você tem alguma dúvida, elas são, digamos assim, irrelevantes, secundárias, não interferem no seu conteúdo. Então, a preservação é muito grande. E no caso do Antigo Testamento, que o desafio é muito maior, né, apesar de que nós temos o texto massorético, baseado no Códice de São Petersburgo ou Leningrado, né, temos também a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano, temos os Targums aramaicos, né, e temos propriamente aí os manuscritos do Mar Morto, né, e aliás os achados foram assim muito importantes para confirmar como é que o texto foi preservado. De fato, nós temos aí um nível de confiabilidade muito elevado no texto bíblico em função de todos os desafios que nós enfrentamos quando a gente fala de manuscritos antigos. Se a gente pegar a literatura, até mesmo grega antiga, ou mesmo os documentos mais antigos latinos que nós temos na literatura clássica, a Bíblia, né, por ser um livro especial e ser disseminado e ser copiado, ela tem uma quantidade de testemunho extraordinário. Por isso, a gente pode, de fato, afirmar
de boca cheia que Deus não só inspirou a sua palavra, mas preservou-a através dos séculos, né? E diferentemente de alguns livros sagrados que são apresentados, nós temos centenas de documentos que estão em museus, em universidades e no mundo todo que podem ser verificados por qualquer estudioso e especialista que seja da área. Professor, tocou em alguns assuntos importantes aí, depois a gente vai voltar, vamos querer esmiuçar um pouquinho. E antes de eu fazer a minha pergunta, eu sou o ouvinte aí do Rota 66 já há muito tempo, eu não ouvi tudo ainda, mas já ouvi boa parte do material, e além de ser bastante útil, tem uma linguagem fácil, e eu uso bastante, tá? Estou sempre acompanhando aí. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da linguagem bíblica, né? Então, a maior parte de nós, a gente lê em português e a gente tem uma sensação, quando a gente está lendo o texto, ou de seriedade ou de uma rigidez, mas como é que o texto foi escrito? Como é que os leitores originais perceberam aquele texto? Ele é um texto doutoral super complexo, a Bíblia ela tem uma linguagem que era popular e acessível aos seus leitores originais. Como é que a gente pode perceber isso? Tentando colocar um pouco assim no lugar dos leitores originais do texto. Bom, vamos lá. O texto bíblico foi escrito com a intenção de comunicar, né? E comunicar a palavra divina. E o que a gente pode dizer é que, digamos assim, o texto não tem uma uniformidade em termos de nível de linguagem. Quando você pega o Antigo Testamento, por exemplo, o texto é muito grande, né? Nós temos lá 929 capítulos, temos literatura de uma época muito diferente da outra, e, de fato, a gente percebe, inclusive, do ponto de vista dos próprios autores, alguns escrevem de maneira mais sofisticada, mais erudita, e outros de maneira mais simples. Então, quem estuda, por exemplo, o hebraico antigo, vai descobrir, por exemplo, que o livro de Jonas e o livro de Ruth são um hebraico muito facilitado, muito simples, né? Uma pessoa que estuda, que conhece a língua, vai perceber com facilidade. Agora, quem lê, por exemplo, Jó, né? E certos textos de Ezequiel, assim, vai encontrar um nível um pouquinho mais difícil, um pouco mais, vamos dizer assim, fechado no entendimento, então o nível é diversificado. Mas, de modo geral, a linguagem da Bíblia hebraica é uma linguagem assim compreensível, digamos, no nível médio. Não é um material, digamos assim, de valor literário assim extraordinário, né? Ainda que algumas passagens, textos sejam assim especialmente elaborados, né? No caso do Novo Testamento, aí a coisa chama atenção. A gente também tem uma diversidade, né? Você vai ver, por exemplo, que o material de Lucas, ele tem um nível de grego bastante mais elevado, né? Por exemplo, com um vocabulário mais específico, ele usa uma grande parte das palavras únicas, né? Chamada rapax legomen, né? Aparece nos escritos de Lucas, né? A gente vê o material de Paulo, digamos assim, num grego médio, e nas outras cartas você vai encontrar até algo de grego muito simples, né? E grego um pouquinho mais, vamos dizer, sofisticado. Você até compara as duas de Pedro, você vê essa diferença, e em alguns casos um grego muito semitizado, como você lê, por exemplo, no Evangelho de Mateus, né? Mas o que acontece? Quando os primeiros estudiosos se debruçaram para avaliar o grego do Novo Testamento, eles pensavam, né? Não, aqui está um grego realmente, né, escrito tal, mas quando foram comparar com o que a gente chama do grego clássico, né, o dialeto ático, de fato, o Novo Testamento é um grego simples, grego koiné, um grego que representa uma linguagem comum. Ele não foi escrito, a Bíblia não foi escrita para divertir, né, alguns estudiosos de nível mais elevado. Ela foi escrita com o objetivo de comunicar a palavra divina, a vontade de Deus. Então, o grego, assim, para os estudiosos clássicos, o grego do Novo Testamento é considerado um grego, assim, muito simples, que eles nem, alguns chegam a falar, isso nem é grego direito, né?
até porque parte dele é suficientemente semitizado, de modo que, para esses que são assim puristas, né, eles acham que, de alguma forma, está maculado, né, o que a gente vê aí. Então, é isso que a gente pode dizer especificamente sobre essa questão. Professor, uma pergunta. O senhor participou de várias traduções que a gente tem em mão. Eu, por exemplo, uso hoje a Bíblia brasileira, que o irmão também foi coordenador dos trabalhos. E a NVI, que eu também indico para a igreja, não é? Almeida século XXI, essa, não sei de quais mais o senhor participou, mas eu queria saber, assim, como é o processo de seleção dos manuscritos? Como é o processo de tradução? Primeiro, o processo de escolha, não é? Como é que o senhor faz para escolher um texto? E depois, como é o processo de tradução para chegar no trabalho final, numa Bíblia completa? Professor, saiu, tá sem o áudio aí. Existe um consenso entre os estudiosos sobre qual que é o ponto de partida para se fazer um trabalho de tradução, né? No caso do Antigo Testamento, a gente tem que é um consenso judaico e cristão, e a referência fundamental é o Códice Massorético de São Petersburgo, antigamente chamado Códice de Leningrado, que é do século X depois de Cristo, e que foi feito um trabalho detalhado de análise, de comparação dele com outros manuscritos massoréticos importantes, né, como o Códice de Alepo e outros textos mais. E esse trabalho foi feito juntamente com a comparação que foi feito com o Pentateuco samaritano, com a Septuaginta, com os Targums aramaicos. E esse trabalho de comparação se desenvolveu muito no contexto alemão, né? Então, nós temos aí o trabalho clássico histórico do estudioso chamado Rudolf Kittel, né, que deu origem à chamada BHK, Bíblia Hebraica de Kittel, que foi a mãe do que foi chamado depois a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que ela não só tem o texto massorético, né, com as anotações massoréticas, mas ela tem um aparato crítico que avalia todas as questões envolvidas nesse processo. Depois disso, veio os manuscritos do Mar Morto, né? E aí você tem projetos, por exemplo, em Israel, um chamado Hebrew Old Testament Text Project, juntamente com o trabalho de continuação, especialmente na Alemanha, né, desse estudo, e isso está disponível para os estudiosos, para eles, assim, a partir do texto massorético, avaliando as pequenas variantes, tomarem decisão de como deve ser feita a tradução. Além disso, você tem os grandes especialistas dos comentários técnicos que avaliam essas questões. E aí, quando alguém vai fazer uma tradução, por exemplo, a tradução do Antigo Testamento parte do texto massorético, são avaliadas as pequenas variações que são sugeridas e também se observam aí os principais estudiosos no assunto para ver o que eles dizem e opinam sobre isso. Aí, às vezes, surgem algumas questões exegéticas e técnicas de crítica textual que são avaliadas a partir das principais referências. No Novo Testamento, a coisa acabou adquirindo uma discussão maior, né? Mas eu não acho que ela seja tão importante quanto alguns sugerem. A gente tem uma grande quantidade de manuscritos que começaram a ser analisados aí no século XV e XVI, e quem fez esse primeiro trabalho historicamente foi o famoso Erasmo de Roterdã, tendo acesso a vários manuscritos bizantinos, e ele então fez uma recensão e deu origem àquilo que foi chamado de texto recebido, texto receptus, né? E esse texto ficou famoso porque as primeiras bíblias traduzidas para as línguas modernas da Europa, né, se basearam nesse texto, né, e ele então foi a base, como é a base, por exemplo, da versão corrigida antiga que nós temos em português.
Só que os estudos continuaram e foi feito um trabalho mais amplo nesses manuscritos que o próprio Erasmo desenvolveu e deu origem àquilo que a gente chama de texto majoritário, né, que é uma ampliação maior desses manuscritos. E a partir do século XIX, com o crescimento da arqueologia e a descoberta de alguns papiros, especialmente revelação do Códice Sinaítico, Alexandrino e um códice encontrado lá no Vaticano, a partir dos estudos de Westcott e Hort, se desenvolveu um trabalho que foi chamado de avaliação crítica do Novo Testamento. Esse trabalho, que hoje está na 28ª edição do trabalho do Nestle Aland, né, deu, então, a origem ao que é chamado esse Novo Testamento, né, que é essa recensão crítica. O que os estudiosos fazem? Eles consideram todas as possibilidades. De modo geral, a maior parte das traduções é feita principalmente levando em consideração o texto que é publicado pela Sociedades Bíblicas Unidas, que é exatamente essa última edição do Nestle Aland. Mas, muitas vezes, né, levando em conta os estudiosos, a argumentação, o questionamento, muitas vezes a gente considera, né, por exemplo, a variação do que temos no majoritário, no receptus, porque, na verdade, grande parte da discussão aí, ela acaba sendo, às vezes, acalorada, mas a principal diferença entre as duas famílias de texto é a diferença entre Cristo Jesus e Jesus Cristo, né? A maior parte das diferenças são mínimas, tem uma outra questão que pode levantar uma conversa, vamos dizer, um pouquinho mais detalhada, mas a diferença entre os dois textos é muito pequena em função de tudo o corpus que está sendo avaliado, né? Então, todas as traduções e versões utilizam essas ferramentas fundamentais e consultam os principais especialistas e estudiosos daqueles livros específicos quando vão fazer qualquer projeto de tradução que seja sério e responsável. O professor tocou o dedo numa ferida que me fez lembrar uma conversa com o já falecido professor Carlos Osvaldo, e ele compartilhou as pedradas que vocês levaram e, inclusive, em alguns lugares, sendo chamados como filhos de demônio, porque deixaram de usar a Bíblia que todos nós conhecíamos e fizeram uma tradução, não sei a base do que é. A pergunta, professor, é a seguinte: como é que se deu esse processo da tradução, especialmente no caso particular da nova versão internacional, já que existia uma versão em inglês, a NIV, por que uma tradução nova e como é que lidaram e uniram esse corpo de tradutores para nos oferecer o que nós temos hoje? A questão é a seguinte, né? Por que surge uma nova tradução da Bíblia, né? Há pelo menos 3 razões principais para isso acontecer. Primeiro, é o crescimento do nosso conhecimento, que é derivado do que a arqueologia descobriu, né, com o entendimento da história e até do significado das línguas antigas. Então, assim, não é que a Bíblia mudou, que o texto agora foi alterado, a questão é que o conhecimento que a gente tem do texto em função das descobertas cresceu, aumentou e nós temos mais informação do que a gente tinha. João Ferreira de Almeida era adolescente quando foi começar o seu projeto de tradução da Bíblia, e ele nem conseguiu terminar, né? Ele faleceu antes, um holandês é que terminou, né? E ele tinha pouquíssimas ferramentas à sua disposição e é um trabalho de um homem só. Hoje você tem uma grande comissão, né, que tem especialistas de todo tipo, acesso às últimas pesquisas mais detalhadas, então é a mesma coisa que pensar no médico do século XVI e o médico do século XXI, né? Quais as ferramentas e possibilidades que um tem que o outro tem. Então, diante desse cenário, o que é que a gente vai perceber e descobrir aí, né? A gente vai perceber que
quando isso, além dessa questão arqueológica, também tem o fato da língua que você fala hoje, não é a língua que você fala amanhã. O português de 70 anos atrás e de 100 anos não é o mesmo, a língua muda, evolui, tem outros significados, tem desdobramentos diferentes, e além disso, a pesquisa linguística em si, né? A linguística do jeito que ela era entendida há 300 anos, ela se desenvolveu de maneira extraordinária. No mundo do século XVIII e XIX na Europa, o pessoal entendia que a linguística tinha que ser analisada, a língua tinha que ser analisada pela biologia, não como propriamente ela deve ser avaliada. Então, com tudo isso, houve um grande crescimento de estudos, de aprofundamento. E o que aconteceu? Aconteceu algo interessante, e na década de 60, um indivíduo foi dar uma Bíblia para o amigo dele para evangelizar nos Estados Unidos, e o sujeito pegou a Bíblia e começou a dar risada. Ele falou: minha avó falava desse jeito, não dá para entender nada, isso aqui é muito engraçado. E aí ele escreveu uma carta para a Sociedade Bíblica dizendo: escuta, né, a gente quer evangelizar o mundo, não tem nem Bíblia boa em inglês, por causa disso, a Sociedade Bíblica resolveu dar início ao projeto. Como a NIV passou a ser uma versão que comunicou bem, fez o processo de adequado, né, na língua inglesa, aí surgiu a ideia de fazer o que a gente chamaram de projetos do tipo NIV em outras línguas. Então, na época, a Sociedade Bíblica Internacional, né, entrou em contato com o Dr. Shedd, que estava aqui, né, e falando: olha, nós temos esse projeto e gostaríamos de ver se vocês querem fazer alguma coisa semelhante em português, porque isso começou em francês, em espanhol, em outras línguas, e o português também teve oportunidade. Então, diante dessa possibilidade, a gente se reuniu com eles, e eles falaram: olha, vocês vão fazer a tradução a partir dos originais, podem considerar toda a experiência e o valor que a NIV representou, forme uma comissão de estudiosos, de especialistas que conheçam as línguas originais e a língua portuguesa, e deu-se início do projeto no início da década de 90. Né? E aí, no caso, além do Dr. Shedd, do Carlos Oswaldo, do Stephen Kirchner e outros estudiosos, foi formada uma comissão que tinha que ter estudiosos de áreas diferentes, né? Estudiosos com especialidade variada, de posição teológica diferente e de contexto denominacional diferente, para que a tradução não ficasse uma tradução presbiteriana, batista, pentecostal, calvinista, arminiana, ou sei lá o que, mais tradicional. Então, ela teve uma comissão diversificada que trabalhou, né, por 8 anos para fazer o projeto da NVI, e eu, então, fui o coordenador do projeto de tradução. Pastor, a gente aqui nos bastidores, na época, a gente também acompanhou um pouquinho, né, das resistências em relação à NVI, mas a NVI ela foi a versão oficial lá da minha igreja, lá por cerca de 15 anos. O senhor pode explicar para a gente, pelo menos, 2 dificuldades que vocês tiveram dentro dessa pergunta que o pastor Cacuto fez, quando vocês entregaram o projeto e que ele começou a circular? Quais foram as 2 principais objeções ou resistências que o pessoal ofereceu em relação a esse trabalho da NVI? Olha, a primeira questão que chamou a atenção é que o pessoal começou a dizer que a NVI era exatamente a NIV. E havia uma série de críticas levantadas contra a NIV e que não fazem sentido na NVI. Porque o que a NVI significa é que ela usou a mesma filosofia de tradução da NIV, mas ela não é igual. Inclusive, os textos em vários lugares são diferentes em termos de tradução, da maneira como ele é apresentado. A comissão trabalhou com absoluta liberdade. E aí, como havia algumas críticas, especialmente textuais, quando a NVI foi lançada, o pessoal já lançou uma série de críticas dizendo: essa é a Bíblia que tirou não sei quantos versículos, que fez isso, fez aquilo. Só que se a pessoa fosse abrir e ler e olhar, vai ver que não está aquilo que o pessoal disse. Então, a primeira crítica que apresentou-se foi essa. A segunda crítica
é que eles tentaram sugerir que a NVI era um produto da nova era, associada ao Papa e ao um grupo de pessoas envolvidos com o mal, satanistas, que defendiam uma série de coisas. Eu não sei como é que o pessoal chegou a tanta criatividade, né? E aí, porque a impressão que eu tenho, né? Por exemplo, se falou-se muito da Zondervan, que estava envolvida com não sei o quê, e a NIV era deles, né? Só que a Zondervan também vendia King James, vendia outras Bíblias, mas o que parece para mim é que a NIV foi a primeira Bíblia em inglês, de fato conseguiu ter um impacto muito grande, teve um sucesso muito grande. Então muita gente ficou, vamos dizer, indignado com isso, passou a atacá-la. Como a NVI era uma versão, digamos, irmã, quando ela surgiu, o pessoal nem sabia o que tinha saído e eles já estavam atacando pedra. Eu me lembro de um indivíduo que tinha planejado fazer uma fogueira, queimar NVIs, e eu fui conversar com ele. E aí, quando ele olhou para mim e viu, mas é o senhor que está envolvido, é o Dr. Shed também, mas o Carlos Oswaldo da Palavra da Vida. Então, peraí, o que me fala? Muito bem. Deu uma travadinha aí. A gente espera o professor voltar, não é? Tem bastante gente. Opa. Vamos lá. O pastor voltou? Pode terminar. Aí estava envolvido o Dr. Na Shed, fogueira. todo mundo, o cara ia botar. Opa, O cara ia fazer fogueira. Opa, Alô, deu uma falhada. Tá ouvindo? Voltou. O cara ia botar Então, fogo aí, na quando Bíblia, a gente então. E foi aí? conversar com ele, né, e ele percebeu, né, e nós não éramos exatamente eu, o Shed, o Carlos Oswaldo, um grupo de satanistas, e ele ficou meio sem graça, né? E aí que ele entendeu e falou, puxa, então a informação que eu recebi sobre a LVI não é bem o que eu estava imaginando. Eu falei, então, é provável que você realmente tenha recebido uma informação equivocada, né? E aí ele ficou sem graça e depois a coisa mudou de figura completamente. Ele entendeu que ele estava mal informado. Muito bem, tem bastante gente participando lá no chat do YouTube. E aqui o Kleber Belotto, que o senhor conhece bem, né, foi membro lá da sua igreja, ele pergunta e eu vou fazer uma pergunta dele nessa área, apesar dessa primeira, que as visitas que o senhor fez lá em Coríntio, não é? O Corinto, né? Confirmou no seu coração que Deus é fiel. Olha, aí nós temos que ver qual que é a exegese que está sendo considerada aí, né? Qual é o tipo de fidelidade, né? Quando o senhor chegou lá em Corinthians, o senhor falou, Deus é fiel. Depois de 5-1, não é? Ele falou, para sustentar então, isso, mas o tem que que me ser muito falaram fiel lá mesmo. é que Mas ele à sombra de umas palmeiras, São Paulo ensinou aos coríntios que eles deveriam ser santos, né? Então foi isso que eu consegui entender no texto lá. Mas vamos adiante aí para ver como é que a gente... Tá certo. E depois mandou os porcos, né, os espíritos imundos. O Kleber mesmo, ele faz aqui uma colocação que eu acho que também é pertinente no processo todo nosso. Nas suas viagens, pastor, para as terras bíblicas, não é? Se a gente puder chamar assim, ele coloca aí, ó, quanto que isso mudou a sua visão? Chegar mesmo na Terra Santa, o primeiro impacto que o senhor teve lá, estou expandindo a pergunta aí do Kleber, mas quanto isso realmente muda a sua percepção, quanto confirma tudo aquilo que o senhor tinha convicção pelo texto bíblico? Olha, a experiência ela é ampla, né? Ela é variada. De fato, como assim, digamos, modéstia à parte, como eu tinha muita leitura, muito conhecimento do assunto, então, assim, chegando lá, eu meio que parece que eu cheguei em casa, né? Então, eu me lembro a primeira vez que eu fui para Israel e estava difícil de achar o lugar onde a gente tinha que ir, e eu ajudei o guia a achar, né? Porque mesmo sem ser estado lá, a gente mais ou menos tinha um mapa bem nítido, assim, né? De onde é que a gente precisava chegar, né? E então, assim,
de fato, confirma muito, né, daquilo que a gente conhecia e sabia, mas eu diria que a visita, especialmente a Israel, ela tem um impacto grande demais, né? E eu acho que assim é diferente, né? Mesmo que você conheça por fotos, por filmes, por leitura, tal. Quando você está ali, você está no cenário propriamente dito, e acho que a coisa que mais assim traz de impacto para a gente, primeiro é a dimensão tão pequena da terra de Israel. É um negócio impressionante. Você vai de um lugar para o outro, né? E ali você tem milhares de anos de história e uma coisa está ali até a 2, 3 quilômetros uma da outra. O negócio é muito assim, é uma densidade muito grande, né? E outra coisa que é significativa é a gente poder enxergar os detalhes, né? Então, por exemplo, no Museu de Israel você tem 500 mil de peças, especialmente contexto bíblico, que estão ali. E tem uma quantidade grande de peças importantes. Então, você vê de perto, olhar, fazer uma escavação arqueológica, ter oportunidade no seu grupo que está fazendo a escavação, alguém achar uma moeda romana. Você vê de perto um pedaço de um texto bíblico que é o mais antigo que já foi encontrado na história, né? Ver as primeiras inscrições, uma série de coisas. Então, isso realmente é impactante, né? A gente brinca, né? A Bíblia em 3D, né? Então, como as viagens são muito orientadas para o conhecimento, então você tem um impacto assim de conhecimento, um impacto na sua relação com a Bíblia e um impacto espiritual significativo. É muito forte realmente. É algo que não dá nem para explicar. Muito bem. Professor, diante aí como eu diria, das versões todas que a gente tem muitas versões, eu queria que o senhor falasse para nós como, ou pelo menos assim, como a NVI, como a Almeida século XXI tratou temas, por exemplo, como quando a gente lê lá a parafraseada lá do Eugene Peterson, a mensagem, que ela serve, tem o seu local, mas ela traduz, por exemplo, quando a gente chega na parte da tentação de Jesus, a gente sabe que tem um problema lá no grego, lá talvez, mas ela traduz, já que tu és o Filho de Deus, e na NVI e na Almeida 21, ou pelo menos na grande maioria das traduções, se traduz como uma dúvida, né? Se tu és o Filho de Deus. Como foi a tradução para si, e se a mensagem, já que tu és, é também uma possibilidade correta de tradução. Eu queria que o senhor falasse de alguns termos, alguns que são dificuldade de interpretação, e a gente vê que tem trazido problemas também nessas dificuldades. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro é importante a gente entender qual que é a proposta de cada tradução, né? Quando você fala em tradução bíblica, você tem tradução que procura manter mais próximo possível a forma do original, isso tem algumas vantagens, mas outras versões têm um pouquinho mais de flexibilidade. Por quê? Porque a língua receptora é muito diferente da língua original. Então, por Almeida 21 é uma Bíblia razoavelmente, digamos assim, tradicional no sentido de tentar acompanhar o texto hebraico e grego, aramaico, um pouco mais em termos de forma. A NVI já tem um pouquinho mais de liberdade. E a mensagem é uma outra questão. A mensagem ela é essencialmente, por definição, uma paráfrase. Ela não quer fazer isso. Qual é o raciocínio por trás de uma Bíblia com uma mensagem? É que, assim, o mundo que estava junto da Bíblia, né, quando o texto foi escrito, não existe mais, né? E para a gente entender tudo aquilo que o texto diz do jeito que ele diz, é necessário que a gente tivesse aquele mundo. Como a gente não tem, o que a mensagem faz? Ela pega o conteúdo, o sentido que se pretende ter naquele texto, e ela insere isso no contexto contemporâneo.
né? Então, por exemplo, Jesus, quando está lá sendo batizado, João Batista diz, olha, em vez de falar eu sou aquele de quem eu não sou digno de desatar as correias da sandália, que não teria nenhum significado hoje, né? Diz, olha, esse aqui é o protagonista diante do qual eu não passo de um mero figurante, né? Então você entende por que que o texto fez isso, né? E qual é a razão de ser. Quando a gente chega nesse caso específico do já, que e do ser, de fato, o grego e o hebraico, especialmente em termos de sintaxe, eles levantam algumas dúvidas para a gente. E uma delas é exatamente o uso da conjunção, né? Existem conjunções que podem ser interpretadas, às vezes, como uma conjunção que levanta, né, uma dúvida ou que é uma afirmação, né? No hebraico você tem o im, no grego você tem o ei, né? E só que esse ei nem sempre é condicional. Às vezes ele é um ei afirmativo, né? E no caso ali, se você prestar bem atenção, a mensagem não está saindo fora do sentido, porque aquele já que, na verdade, é uma ironia. Então, já que você é filho de Deus, então vai lá e faz isso, né? Na verdade, ele está, ao mesmo tempo, e aparentemente está afirmando isso, ele está ironizando. E essa ironia, ela corresponde, no final das contas, ao mesmo tipo de postura do que a gente encontra tanto na NVI como na Almeida 21, porque lá ele aparece, Satanás aparece fazendo uma dúvida direta, né? E aqui essa dúvida na mensagem ela está velada por meio de uma ironia e acaba tendo até um colorido mais forte do ponto de vista estilístico, né? Então é importante a gente entender isso e de fato muitas vezes você tem algumas dificuldades na hora da tradução porque é importante avaliar as possibilidades, vamos dizer, gramaticalmente aceitáveis e tomar uma decisão por uma opção que seja mais adequada e seja pertinente ao contexto que a gente está vendo ali. Senhor Sael, alguns anos atrás, nas minhas leituras, eu tomei o susto e acabei abrindo os meus olhos para uma realidade que acabou me incomodando um pouco. Eu estava estudando as parábolas de Lucas, e aí eu tive acesso àquele material do Kenneth Bailey, lá, as parábolas de Lucas, e mais recentemente aí ele lançou Jesus sob a ótica do Oriente Médio, foi traduzido aqui para o Brasil, eu tive a oportunidade de ler, e são livros assim muito fantásticos, né? Então ele é uma pessoa que ficou imersa lá durante décadas na cultura, morou na região, e ele acaba trazendo nos livros dele uma perspectiva muito diferenciada, né, do fundo histórico, né, do fundo da cultura judaica, da cultura ali daquela região, que quase me deu a impressão de que eu passei anos entendendo e lendo as parábolas de um jeito errado. Essas viagens, por exemplo, elas podem nos ajudar? Qual que é a importância, por exemplo, da gente tentar vestir a roupa, a mente e ter o olhar judaico, o olhar do homem daquela região, daquela cultura para o texto bíblico? Isso realmente é importante? Como é que o senhor vê isso? É importante demais, né? Porque, afinal de contas, eu acho que um dos grandes problemas e dramas que a gente enfrenta é exatamente o processo de descontextualização do texto bíblico, né? Porque o pessoal pensa que Jesus nasceu em Nova York, em Paris, né? Que Jesus é brasileiro, é espanhol, alguma coisa do tipo, né? E, na verdade, o texto surge naquele ambiente e você, muitas vezes, se você não entender o cenário histórico, cultural, o que está envolvido, quais são as perguntas levantadas, você, na verdade, entende o texto de maneira equivocada, né? Então, isso é uma coisa muito importante, que veio até o século XIX, boa parte dos estudos, especialmente neotestamentários, eles eram principalmente lidos a partir do que a gente chama de um transfundo greco-romano, né? Então, tudo era meio que comparado com esse ambiente. Só depois de Albert Schweitzer, né, só no final do século XIX, começo do século XX, é que o pessoal começou a resgatar esse transfundo judaico. Né? Quando você lê muitas palavras do grego no Novo Testamento, no fundo, são palavras hebraicas
que aparece com o vocábulo grego, né? Então, os estudos aprofundados em termos de literatura, de cultura, né? E até pelo estabelecimento do Estado de Israel moderno, que ampliou muito as pesquisas nessa direção, né? Teve um professor muito importante na Universidade Hebraica de Jerusalém, o professor Davi Flusser, né? Que colaborou muito com esse entendimento. Então, você vê coisas assim mínimas. Por que Jesus está num templo respondendo perguntas para os mestres da lei quando ele tem 12 anos de idade? É a época dele fazer bar mitzvah, a maioridade judaica. Aquilo é claro que é isso assim, né? Então foi lá e tocou no manto de Jesus. Que manto? Manto de oração, talit, né? Então tem muita coisa que a gente tem esse Jesus muito assim europeu, muito americano e até muito hoje brasileiro, latino-americano, e você perde, né, o texto propriamente dito. Então, quando você tem a oportunidade de ver de perto, avaliar, estudar a cultura, compreender, você está resgatando o mundo em volta do texto, uma possibilidade de compreendê-lo adequadamente, né? Eu acho que, inclusive, boa parte das nossas querelas teológicas, conflitos, assim, tem muito a ver com a experiência grega, europeia, né? Mais do que com aquilo que você vê no próprio texto bíblico mesmo. Então, o resgate, né? Não de um judaísmo, vamos dizer, ritualístico, mas de uma cosmovisão hebraica subjacente à Bíblia, é fundamental para você poder, de fato, ter o uso adequado do texto. Professor, nos últimos anos, o senhor tem dedicado bastante pesquisa na área da arqueologia. Eu pergunto, quais são os achados arqueológicos, especialmente os mais recentes, que ajudaram a trazer mais luz em textos bíblicos e também na história? Olha, a arqueologia, de fato, tem um papel muito importante nos estudos bíblicos, porque a gente precisa, né, lembrar que a arqueologia tem 200 anos, né? Antes não tinha absolutamente nada, né? Quando, no enfraquecimento do Império Otomano, né, com a presença de pesquisadores de inspiração cristã, né, do contexto europeu, especialmente franceses, ingleses, alemães e depois também americanos, muita pesquisa foi feita e aí o pessoal conseguiu decifrar os hieróglifos egípcios, conseguiu entender a escrita cuneiforme, estudou a Mesopotâmia antiga, sumérios, acadianos, babilônios, assírios, hititas, persas, né, o mundo grego, o mundo romano, então muita coisa, gigantesca a informação que chegou para nós, né? E por que isso é tão importante? Primeiro porque as pesquisas, por exemplo, linguísticas, ajudaram a entender muitos termos da Bíblia que não estavam tão claros assim, porque a gente tinha o acesso a esses termos a partir do que foi feito na tradução, por exemplo, latina, né? Aí que o Jerônimo faz na Vulgata, a partir de alguns textos, especialmente gregos e latinos, mas não de um estudo realmente que tem a ver com a época que o texto foi escrito e com termos semelhantes e cognatos que são importantes. Segundo, a arqueologia revela em que mundo eles viviam. Um exemplo interessante que a gente vê por exemplo, quando a gente vê que Abraão tem aquela ideia estranha, né, junto com Sara, Sara fala para Abraão ter filho por meio da escrava, né, parece uma ideia maluca. A arqueologia descobriu que isso era um costume naquele contexto semita ocidental e que foi achado, por exemplo, né, no material da cultura de Nuzi, né? Então, esse era um procedimento compreensível e utilizado naquele contexto quando uma mulher de padrão social superior usava uma serva para ter filhos por meio dela, né? Então você começa a entender uma série de coisas que a arqueologia revelou, né? E além disso, a Bíblia realmente sair, né, do elemento assim fabuloso e fantasioso e adquirir elementos concretos, né? Então você vai ver, foi achado aquele pedaço do templo, foi achado aquela moeda, foi achado aquilo. Então
algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, e claro que, sem dúvida, a coisa mais impressionante que aconteceu no século XX foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? Mais recentemente, algumas descobertas assim são extremamente interessantes. Uma delas, por exemplo, não é tão recente, mas muito valiosa, achada em Tel Dan, norte de Israel, em 93 e 94, duas placas que confirmam que Davi era um rei conhecido na época antiga, numa época em que estavam dizendo que Davi não tinha nem existido, né? E essas placas, a inscrição de Tel Dan confirma isso, e você pode vê-las no Museu de Israel. Outras descobertas interessantes, por exemplo, relativamente muito assim próximas, foi a descoberta do tanque de Siloé, né, em 2005. Né? Eu conheço o arqueólogo que descobriu, e está confirmado, e agora, inclusive, durante agora essa pandemia, é que eles acabaram de fazer a liberação de todo o caminho que saía do tanque de Siloé e subia na direção do Monte do Templo. A pessoa chegava com um peregrino e se purificava no tanque de Siloé, e tinha um caminho que ia direto para a entrada sul do templo, onde a pessoa entrava pelas portas de Hulda, né, e podia ter ali, então, acesso à parte interna, né, e ali em frente, eles têm vários lugares com mikvaot, né, com tanques de banho ritual, cerimonial também, onde muito possivelmente aconteceram os primeiros batismos, né, durante a pregação de Pedro, ali conforme o registro que nós vemos no livro de Atos. Em 1961 somente foi confirmada a existência de Pilatos. E no ano passado foi que eles acharam o anel com o nome de Pilatos. E foi uma coisa impressionante, né? Fazem agora o que? Uns 9 a 10 anos que foi confirmado o lugar do sepultamento do Herodes o Grande, um espaço grande chamado Herodion, que ninguém tinha realmente confirmado, e realmente ele foi sepultado lá. Inclusive acharam uma garrafa, né, que estava escrito que era para o rei Herodes, então confirmando que era o nome dele, né? E assim, nós temos uma quantidade muito expressiva, né? Duas outras descobertas relativamente recentes que são valiosas, né? Eu tive a oportunidade de visitá-las. Uma é a cidade de Magdala, né, que é a cidade de Maria Madalena, descoberta por acaso, há mais ou menos uns 14 anos atrás, e que hoje está disponibilizada. Acharam a sinagoga mais antiga da terra de Israel, uma pedra muito interessante que revela como é que era a menorá. E parece que aquilo foi feito com base em alguém que viu a menorá lá dentro do templo, e uma pedra que é uma pedra, inclusive, escatologicamente assim organizada. Parece que ela está fazendo uma referência a Ezequiel ali, aqueles, né, seres que aqueles carros de fogo, um negócio interessantíssimo demais. E essa sinagoga foi destruída na época da invasão, né, e do ataque romano. Provavelmente, do jeito que está ali, aquilo realmente aconteceu no segundo momento, né, no segundo século. E a outra, que é bem recente, é um lugar chamado Khirbet Keiafa, que é mais ou menos uns 40, 50 minutos de Jerusalém, um palácio muito antigo, que botou aí meio no sufoco o pessoal mais crítico, porque parece ser um palácio realmente da época de Davi, né, quando eles dizem que não tinha muita coisa, e talvez fosse um palácio de inverno ou de verão, né, não sabemos, podendo até ser do rei Davi. Tem 3.000 anos, eu visitei, não é um lugar aberto ao público, e lá foi achada a inscrição mais antiga da língua hebraica. Então, assim, só alguns, né, assim, elementos, assim, isso só na terra de Israel, fora outros lugares, né? Toda hora eles estão achando coisa no Egito, né? Em 2011, por exemplo, lá em Hierápolis, na Turquia, confirmou-se que ali é o lugar do sepultamento do apóstolo Filipe, né? Então, sempre o pessoal está achando aí coisas extraordinárias e que têm pertinência em relação à própria Bíblia. Muito bem, bastante, tem muitas participações lá no YouTube,
Mas eu vou fazer aqui uma pergunta e daqui a pouco o pastor Júnior e o pastor Cacuto vão fazer mais perguntas aqui do YouTube. Mas parece que aqui o Cássio, né, que é ex-aluno lá do MISPA, ele faz uma pergunta, acho que ele leu o Novo Testamento, lá, a introdução ao Novo Testamento do Joaquim Jeremias, e a pergunta dele é sobre a ipsíssima vox, né? Se existe alguma preocupação, algum cuidado na hora de fazer a tradução para seguir essa exatidão na palavra de Jesus? Veja, toda tradução séria e responsável, ela deve ter essa preocupação, né? De fato, reproduzir o texto com o maior nível de fidelidade e exatidão possível, né? Então, esse ipsíssima vox aí é importante. A questão não passa por aí exatamente. A questão é como é que aquilo se coloca num outro idioma. Esse que é o problema, né? Porque não existe isso de que uma palavra numa língua é a mesma coisa que uma palavra na outra. Os vocábulos não são paralelos. Existe um desafio muito grande, né? Então, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Você vê João 3, Jesus, né, falando com Nicodemos que é necessário nascer de novo, né? Lá no grego a palavra anothen, que significa nascer de novo, mas significa nascer do alto, nascer de cima. Qual é a palavra em português que tem os dois sentidos juntos? Não existe essa palavra. Então, como é que a gente vai traduzir isso? E o único jeito é colocar nascer de novo e uma nota de rodapé para explicar, porque não dá para traduzir o termo completamente, né? Por causa disso, em alguns casos, quando se vai traduzir, precisa se fazer o que a gente chama de uma perífrase, de uma ampliação do termo, né? Porque a própria palavra, né, graça ou fidelidade, misericórdia, hesed do hebraico, né, que às vezes aparece em Hares no Novo Testamento, ela significa uma fidelidade e ao mesmo tempo que ela é misericórdia, né? É um amor leal infalível. Numa palavra só é difícil traduzir. Então você tem um grande desafio, né? Quando a gente lê Gênesis 20, né, aparece lá a frase dizendo assim, né, para Sara, diante das confusões lá com Abimeleque, isso sirva como um véu entre os teus olhos. Ninguém entende o que quer dizer isso. O sentido é que isso sirva para reparar a sua honra. Então, quer dizer, não tem jeito de você fazer uma tradução mais literal quando o sentido do termo está prejudicado, né? Mas à medida em que se pode reproduzir o original de maneira formal o mais possível, deve-se fazê-lo. Mas às vezes é preciso fazer uma ampliação para garantir o entendimento correto do texto. Pastor, eu vou colocar uma questão aqui que é do pastor Max Moraes, né, que é nosso colega, e ele coloca assim: Pastor Saião, como podemos lidar com as dificuldades sobre o texto de João 7,53 a 8,11, a passagem da mulher adúltera? Podemos pregar tranquilamente sobre esse texto? Gostaria da sua opinião. Eu acredito que o que ele está perguntando aqui tem a ver com os desafios culturais, históricos ali, legais, com os quais Jesus estava envolvido, e talvez procurando aqui dicas homiléticas para talvez a aplicação segura de um texto desse que tem que fazer uma transposição assim histórica tão grande, né, entendendo tão bem o contexto. O que o senhor pode Olha, dizer eu para a acho gente aí? que ele está apresentando a pergunta por causa da problemática textual, né? Porque, na verdade, esse texto é reconhecidamente um texto complicado do ponto de vista da crítica textual. Quando a gente lê João, e você está lendo 7:52, né, e pula lá para 8, né, 2 lá na frente, 8:12, você vê que o texto tem uma sequência. Então, esse texto, conforme a maioria dos estudiosos, parece ser uma interpolação
interfere na sequência do texto. Por isso, muitos críticos dizem, olha, o texto não é do original, e questionam, e até tem manuscritos onde o texto aparece em outros lugares. Então, assim, o consenso dos especialistas é que o texto, de fato, é um texto, digamos assim, que não está na sequência da estrutura que João está colocando, e ele é colocado aí por intenção propriamente teológica. É uma questão semelhante ao que aparece com Marcos 16 e final de 9 a 20 e alguns outros textos do Novo Testamento. Veja, apesar do texto estar literariamente, aparentemente deslocado, não significa que o texto possa ser rejeitado. Não significa que o texto não seja a palavra de Deus e que a gente tenha autoridade de colocá-lo num contexto, vamos dizer, desfavorável. Porque o Deus que inspirou a Bíblia é o Deus que também conservou a Bíblia e trabalhou de uma maneira em que o texto fosse reconhecido. Então, esse texto é reconhecido como palavra de Deus, tem sido referência da comunidade da fé durante todos esses séculos, e nós não temos autoridade para excluí-lo do texto. Então, o texto deve ser considerado, deve ser valorizado, e claro, o texto é importante, né? Porque Jesus estava exatamente questionando a hipocrisia dos religiosos da sua época, né? Porque quando tentavam apedrejar uma mulher adúltera, a pergunta é muito simples, né? Cadê o indivíduo que estava envolvido com ela? Porque só ela foi trazida, né? E aí, em vez de entender que as coisas devem ser resolvidas assim, Jesus apresenta a proposta de perdão e de restauração, né? E ordena a mulher que ela não volte a ter uma vida fora dos parâmetros de Deus. Então, eu acho que essa é a questão fundamental que está por trás da pergunta. Professor, eu vou fazer da pergunta do Flávio. O Flávio é aluno do seminário. Praticamente a minha pergunta também. A corrida hoje para pesquisa arqueológica tem movimentado o mundo. A pergunta é: temos arqueólogos brasileiros cristãos? Quem são os nomes dos eruditos que nós podemos nos apropriar deles e da bibliografia da pesquisa deles? Olha, a gente, em termos de arqueólogo de contexto cristão brasileiro, de expressão, nós praticamente não temos. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que é muito conhecido no contexto da mídia evangélica, que é o Rodrigo Silva, né, que é de base formação adventista, né? Eu conheço alguns que trabalham com arqueologia em Israel que são brasileiros, a maior parte deles que eu conheço são judeus, né? Mas que, digamos assim, não fazem um trabalho de ponta, porque isso é um pouquinho complicado, né, no contexto arqueológico, porque como é que a coisa funciona, né? Quando você tem um sítio, um lugar, você tem que ter uma espécie de arqueólogo-chefe, né? E esse trabalho exige não só uma formação, uma expertise muito definida, mas também uma instituição que tenha fundos, né? E que, vamos dizer, patrocine esses projetos, né? E aí, o que você tem, em quase todos os casos, são instituições israelenses, né? Você tem lá a chamada a Autoridade das Antiguidades de Israel, que está por trás por grande parte desses projetos. A gente tem algumas instituições europeias, né, ou universidades, ou muitas instituições também, às vezes, católicas, porque tem vários lugares históricos que estão sob administração católica, e também algumas universidades americanas, né? Então, eu diria o seguinte, no nosso contexto, acho que o arqueólogo, assim, a pessoa de expressão mais conhecida, mais próximo do nosso mundo, é o Adolfo Reutemann. Ele é argentino, não é brasileiro, mas ele é o responsável, né, o curador dos manuscritos do Mar Morto. Eu trouxe ele ao Brasil 2 vezes, né, ele esteve aqui falando, ele é o responsável pelos manuscritos do Mar Morto, e alguém que, pelo menos, assim,
se comunica num bom espanhol, né? O portunhol dele não é tão bom assim, né? Mas a vasta maioria dos arqueólogos e especialistas são gente que não escreve em português, temos pouca gente, pessoas que talvez participem, colaboram de alguma maneira, mas não de maneira expressiva. E nós não temos, né? Uma coisa que vale a pena a gente adquirir, quem puder, é a Bíblia de Estudo Arqueológica, que a editora Vida publicou. A gente até participou aí na indicação de trazer o projeto para o Brasil e de alguma maneira colaborou, mas ali tem um bom resumo das pesquisas e com os principais nomes de arqueologia. Agora, veja, nem tudo que tem arqueologia é algo assim tão positivo, né? Porque em Israel você tem duas escolas. Você tem, por exemplo, uma escola que trabalha com uma ideia de afirmação, de respeito ao texto bíblico, chamada escola maximalista, né? Em que você tem, por exemplo, a doutora Eilat Mazar, né? Que foi responsável pelas escavações na cidade de Davi, né? Entre ali também tem o Eli Shukron e alguns outros arqueólogos, tem gente de expressão como o Gabriel Barkay, né? Mas você tem uma escola muito crítica, chamada minimalista, e o principal representante dela é um estudioso chamado Israel Finkelstein, inclusive já esteve no Brasil, e que é muito crítico e negativo, né, do contexto, assim, é chamado minimalista, né, uma pessoa que tem uma posição muito negativa em relação à Bíblia, né, que a Bíblia é um livro de religião que ninguém pode considerar seriamente do ponto de vista histórico, né, só para a gente, então, conhecer e saber desse cenário no mundo arqueológico. Muito bem. Professor, a gente fala bastante sobre os manuscritos de Qumran, e eu gostaria que o senhor falasse para nós aí qual realmente é a importância dele, se os trabalhos de leitura ou de estudo sobre ele já foram encerrados, o quanto isso alterou, não é, a percepção que a gente tem dos textos que a gente já tinha em mão. Eles confirmaram, eles alteraram, qual a importância dos textos manuscritos de Qumran? Os manuscritos de Qumran são, de fato, a maior descoberta arqueológica bíblica do século XX. Eles, de fato, vieram assim mostrar para a gente, foram 11 cavernas, né, na região do Mar Morto, no deserto da Judéia, mais 3 outras localidades, foram encontrados manuscritos de quase todo o Antigo Testamento. E a questão fundamental é que esses manuscritos eram 1000 anos mais antigos do que os manuscritos medievais que a gente tinha da Bíblia hebraica. Então, esses manuscritos comprovaram que o texto bíblico tinha sido preservado através da história. É claro que existem manuscritos que têm problemas, tem manuscritos que têm corrupção, mas assim a vasta maioria dos manuscritos mostraram como o texto foi preservado. Os qumranitas, né, os habitantes ali, os que chamavam-se a si mesmos de Yahad, eles tinham uma predileção por alguns textos. Então tem muitas cópias de Gênesis, muitas cópias de Isaías, muitas cópias dos Salmos, né? E ainda que nem tudo do Antigo Testamento tenha sido encontrado, a quantidade de material é muito grande, né? E então é muito valioso para os estudos do texto bíblico, e apesar de alguns textos com dificuldades, tem alguns textos que são diferentes, tem um apócrifo de Gênesis lá com algumas coisas acrescentadas, que parece ter sido o trabalho deles, a gente viu que a Bíblia hebraica de fato foi preservada de uma maneira única e especial, né? Um menino de 10 anos pode pegar, abrir aqueles manuscritos e começar a ler e reconhecer a Bíblia que ele tem em casa. Então, é um negócio impressionante. Além disso, o que esses textos revelaram para a gente, porque não tem só textos bíblicos, né? Tem o texto que eles escreviam a sua própria teologia, né? Tinha lá os comentários, inclusive tem um comentário de Abacuque da parte deles, tem
a maneira como eles organizavam a comunidade, e isso foi muito importante para ajudar a entender o Novo Testamento. Quer dizer, o que estava acontecendo na época de Jesus? Qual era o nível de corrupção e de problema que nós tínhamos no templo em Jerusalém? Por que uma comunidade de judeus abandona tudo, vai para o deserto e diz que o fim do mundo está chegando e que se coloca numa situação contra o templo, de modo a quebrar uma tradição de que todo mundo tem que visitar o templo 3 vezes por ano, conforme diz a lei? Por que isso aconteceu? Como é que eles se comportam? Qual é a perspectiva escatológica deles? Então, ajuda muito, muito mesmo a compreender o ambiente judaico do primeiro século no contexto do surgimento, crescimento da fé cristã. Então, de fato, são muito significativos e importantes para os estudos bíblicos avançados e sérios. A literatura essênica, né? Eu não tive acesso a muita coisa ainda, mas ela realmente é bastante interessante, né? A gente saber dessa comunidade que ela vivia distante, que não aparece, né, no Novo Testamento, era conhecida, mas a gente não tinha assim tantas informações. Você podia dar um exemplo aí para a gente, ou dois, do que a literatura é a interpretação essênica do texto bíblico trouxe de ganho para a gente? Então, a primeira discussão é se nós estamos falando de essênios mesmo, né? Porque quem usa essa expressão essênio é Flávio Josefo, é Plínio o Velho, são autores que parecem não ter um contato cotidiano, né? São algumas afirmações mais distantes e a única mais próxima é do Josefo, né? E aí, quando a gente pega a literatura hebraica antiga, de qualquer época, nenhuma delas menciona esse termo essênio. E os próprios escritos de Qumran, que tem muita coisa escrita, nem de perto eles usam esse nome. Eles se chamavam a si mesmos de Yahad, ou seja, os que viviam juntos, né? O problema é que quando as pesquisas foram feitas, os manuscritos eles foram estudados desde 1947 até 1956, ele teve uma série de estudiosos europeus, né? Entre eles, alguns estudiosos católicos, inclusive assim, sacerdotes católicos, né? Então, a princípio, quando eles começaram a estudar, entre eles o famoso Roland Devaux, né? O pessoal achou que aquilo ali era um mosteiro, né? Era um pessoal que vivia isolado, que não tinha família, mas isso é muito estranho no judaísmo antigo. Hoje o pessoal já acha que talvez eles ficavam ali e encontravam as famílias em outros lugares próximos, né? E aí, o que a gente vai assim descobrir e perceber? É possível que essa designação de essênio fosse uma designação genérica, do ponto de vista gentílico, greco-romano, para todo mundo que estava vivendo assim no deserto, meio afastado. E que, assim como o pessoal fala, o sujeito é crente, ele é evangélico, né? Mas é muito diferente um batista de um testemunho de Jeová, que vai ser considerado evangélico também, e de um neopentecostal. Então pode ser que a comunidade Yahad tivesse um perfil específico. Tudo indica, pela quantidade de manuscritos que eles tiveram, que ainda que eles tenham copiados alguns lá, que eles tivessem saído de Jerusalém, abandonado o sacerdócio e se afastado da corrupção e achando que realmente não tinha o que fazer, que era o fim do mundo por causa, quando você vê lá o texto, né, da a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, isso vai transparecer bem. É interessante, por exemplo, a gente ver a possível relação, por exemplo, em Qumran, havia esse negócio de quando você entrava para a comunidade, você tomava um banho ritual de ingresso, né? Agora você é aceito aqui. Quando o João Batista, alguns até sugeriram que o João Batista pode ter tido algum contato com eles, mas não permaneceu, ele também estava aguardando, né, a chegada do reino de Deus.
Quando João Batista inicia a questão do batismo, ele está fazendo o quê? Está fazendo um banho que é semelhante ao banho da mikvé, né? O banho ritual que é ordenado em Levítico. Mas o fato desse banho ser um banho definitivo, como sinal de arrependimento, isso tem algum tipo de semelhança com o que se fazia com o Ram. Quando Jesus está falando, né, sobre aquilo que não deve ser feito, ele faz uma contraposição, né, dizendo: vocês viram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês o seguinte. Quando você lê a princípio, você está achando que Jesus está questionando Moisés, né? Mas é possível que não. Em grande parte, ele está questionando elementos da tradição judaica que se desenvolveram. Por exemplo, não tem nenhum texto da lei que diz: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Isso veio de outros contextos. Então, Jesus está reagindo contra outros ensinos. E a comunidade de Qumran pensava isso mesmo, que você deve amar o seu irmão, o seu próximo, e odiar o inimigo. Você tem que entrar na guerra contra os filhos das trevas. Eles eram bem dualistas, bem polarizados, e, portanto, eles talvez tivessem estado em vista desses termos que Jesus utiliza, já que a comunidade já antecede, né? E quando Jesus fala aos antigos, não quer dizer gente de 2000 anos ou de 1000 anos atrás, podem ser gente de 2 gerações atrás, é suficiente. Então aí dá para a gente ter uma ideia, né, de que elementos são importantes e significativos aí, né? E a própria ideia, por exemplo, de que para você estar em sintonia com Deus, não é necessário o templo, o redimensionamento teológico do sentido do templo, que também vai ser refletido no Novo Testamento. Professor, a gente aprende e não quer parar, mas o tempo ele não dá tréguas. Eu fico contente perceber como faz essa transposição de uma linguagem altamente acadêmica para conversar com todos nós, né? Eu faço uma pergunta que é do nosso quintal aqui, do nosso dia a dia. As profecias acerca da posse da terra, elas estão ligadas à terra de Israel? E quando o texto sagrado nos diz em orarmos pela paz de Israel, é algo que a fé cristã deve reproduzir no dia a dia ou é apenas um senso de justiça Olha, comum? é muito difícil, né? A gente, historicamente, a igreja tem caminhado num caminho de dois extremos perigosos. Um é de entender que a nossa raiz ela é hebraica e aí absorver qualquer coisa que venha dos judeus como isso fosse normativo e adequado. E aí o judaísmo, que tem uma série de outras coisas que não são bíblicas, muitas vezes em muitos ambientes tem levado pessoas a serem assim realmente legalistas, judaizantes e até entrarem num caminho de misticismo judaico. Por outro lado, numa espécie de coisa que eu chamaria de síndrome de ciúme de Jerusalém, o pessoal parece querer negar a raiz judaica da Bíblia e tentar transformar o evangelho numa coisa europeia, numa coisa americana, numa coisa de outra natureza. E nesse processo, né, histórico que a igreja inclusive desenvolveu um grande antissemitismo, ela passou por um processo radical de rejeitar completamente a existência de Israel e do povo judeu. O que eu acho muito difícil, né, diante de Romanos capítulo 11, onde Paulo responde essa pergunta, né? Porque o raciocínio de Romanos 11 é muito simples. A pergunta é: como é que a gente vai confiar nas promessas de Deus se o que ele prometeu para Israel não se cumpriu? Então a pergunta é feita e Paulo responde: será que Deus falhou nas suas promessas? De modo nenhum. Então o que acontece? Além de entender que existe um Israel mesmo, e que existe um povo judeu que está debaixo ainda desse agir divino na história, é difícil demais ler Lucas 21 e entender de outra maneira, quando Jesus diz até, né, que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Olha, Jerusalém pisada pelos gentios até quando?
completar o tempo deles, não tem muita possibilidade de entender isso de muitas maneiras. Então, isso significa, na minha opinião, e diante de diversos textos, inclusive pós-exílicos, que falam do povo vindo de diversas partes para a terra, que Deus, de fato, e a vinda dos judeus para a terra de Israel não é sem razão. Isso tem a ver com os propósitos de Deus na história. Em 1967, Jerusalém saiu do domínio gentil e passou a estar pela primeira vez debaixo do domínio judaico depois de quase 2000 anos. Além disso, é impressionante como muitos judeus nas últimas décadas têm reconhecido Jesus como Messias, coisa que nunca aconteceu na história. Então, acho muito impossível assim a gente empurrar. Muito bem, o pastor deu uma travada aí, e assim que ele retornar, eu vou passar a palavra para o pastor Cacuto. Mas já dizendo para todo mundo que a gente está na reta final, e essas são as últimas respostas do pastor. A gente já vai começar a se despedir aqui de todos vocês, e esperando que Deus caminhe aí junto com a gente. Pronto, o pastor voltou. E assim pode finalizar a sua pergunta, e aí a gente passa a bola para o pastor Cacuto. Aí a gente descobre, né, que Israel tem uma realidade, né? Num certo sentido, é lícito dizer que a igreja é o Israel de Deus, no sentido que a sua identidade ela é emprestada, é tirada da primeira aliança. Mas isso não quer dizer que Israel e o povo judeu desapareceram. Não dá para jogá-los debaixo do tapete e transformá-los naquilo que não é o caso. Então, de fato, eu acho que devemos sim orar pela paz de Jerusalém, agradecer a Deus, né? Não se orgulhar contra a oliveira, né, na qual fomos enxertados, e que o problema que atingiu os judeus é o problema que atinge a todos nós. Os judeus não são nem melhores nem piores do que ninguém, mas nós não podemos deixar de reconhecer que Deus, na sua soberania, agiu através da história de Israel, e a partir de Israel resolveu abençoar todas as nações. Então, Deus abençoe Jerusalém, Deus abençoe o povo judeu, o povo brasileiro e todos os povos que são aí destino da sua graça especial. Amém. Professor, pastor Sayão, nosso companheiro, colega de jornada, obrigado pela presteza com que sempre atende ao MISPA. Será, claro, um sonho para nós, dentro da sua agenda, no futuro poder separar um semestre ou dois para abençoar os nossos alunos. Eu sei que sempre que temos alguma conferência, o irmão tem que fazer esforços para adequar a sua agenda à nossa necessidade. Muito obrigado pela presteza de hoje mais uma vez. Um grande prazer. É isso aí, pastor. Obrigado. Muita alegria. Parabéns pelo trabalho de vocês. Deus abençoe. Um grande abraço para todos os nossos queridos aí do MISPA e os que estão conosco nessa noite. Também quero agradecer aí, pastor, a presença, as respostas. Vou ver esse vídeo de novo aí mais umas 2 ou 3 vezes, fazer muitas anotações, correr atrás de informações, e elas são colocadas de um jeito tão especial aí, que fazem a gente amar mais ainda a Deus, a sua palavra, querer conhecer, ter todas essas experiências aí, e é muito gratificante. E quero lembrar o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo nosso canal aí, para ficarem firmes com a gente. Semana que vem, né, João? A gente vai ter assunto novo, vamos entrevistar mais alguém aí com um tema bastante relevante, bastante bacana, a gente vai se preparar aí para receber, tá bom? Então, um abraço para todo mundo aí, estou me despedindo e passando a palavra para o João aí. Eu também agradeço ao professor Sayão, que é tão importante na minha vida, na minha formação, principalmente, na minha formação espiritual, sempre pronto a servir o reino. Sempre quando eu converso com ele de coração sempre muito aberto. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo homem que o senhor é na minha vida, pelo homem de Deus que o senhor é na minha vida, e tenho certeza
que influencia e influenciou muita gente e ainda influenciará muitas pessoas para serem bons estudiosos da Bíblia, para serem homens de Deus, assim como o senhor é, seguindo aí o legado do Dr. Shedd, que eu sei que esse é o nosso caminho. Queridos, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela participação de vocês, até a semana que vem com Vamos Falar de Teologia. Tchau!